17 de dezembro de 1942. 32 graus negativos na margem leste do Volga congelado. Um soldado soviético de 23 anos chamado Pavel Mironov rasteja sobre a neve crocante ouvindo o som distante dos motores das tropas alemãs do general Manstein. Pavel não é um herói condecorado. Não é um oficial brilhante. É um camponês siberiano alfabetizado de forma irregular, recrutado 3 meses antes, que aprendeu a usar um rifle Mosin Nagant olhando outros homens morrerem ao usá-lo. Mas naquela noite específica, naquela tundra branca quebrada apenas por estruturas calcinadas, Pavel está prestes a descobrir algo que nenhum general soviético em Moscou consegue perceber dos seus mapas. Algo que vai mudar fundamentalmente o curso da Guerra Mundial. Para entender a situação, é preciso voltar 3 semanas. Em 23 de novembro, a Operação Urano havia cercado o 6º Exército Alemão dentro de Stalingrado. 300.000 soldados alemães encurralados em uma cidade destruída, sem suprimentos, sem rotas de fuga, comendo cavalos de batalha congelados. Hitler havia ordenado que resistissem. Manstein, o melhor estrategista alemão da época, lançou a Operação Tempestade de Inverno em 12 de dezembro para tentar romper o cerco soviético e resgatar as tropas presas. 4 dias de avanço alemão. Já estavam a 48 quilômetros de Stalingrado quando Pavel Mironov, em sua patrulha solitária de reconhecimento, percebeu o que ninguém em Moscou tinha percebido. As tropas de Manstein não estavam recebendo combustível suficiente para concluir a operação. Pavel havia trabalhado por 7 anos como aprendiz de mecânico em uma cooperativa agrícola na Sibéria antes de ser recrutado. Conhecia motores diesel e a gasolina como poucos camponeses da sua idade. Naquela patrulha noturna, ao se aproximar de um tanque alemão Panzer IV abandonado a poucos quilômetros da linha soviética, ele notou imediatamente o que estava errado. O motor não tinha sido destruído por fogo inimigo. Não havia sangue dentro do compartimento. O tanque tinha sido simplesmente abandonado porque havia ficado sem combustível. E não era um caso isolado. Pavel contou pelos menos 11 veículos de transporte alemães abandonados nas 3 horas seguintes de reconhecimento solitário. As tropas alemãs estavam ficando sem diesel a uma velocidade muito maior do que os estrategistas alemães calculavam. Manstein não conseguiria chegar a Stalingrado. Pavel tinha um problema. Era apenas um soldado raso. Sua observação contradizia o que os melhores generais soviéticos estavam concluindo dos relatórios oficiais. Voltar para o comando e tentar convencer um oficial superior a parar de planejar a defesa pesada e em vez disso atacar as linhas alemãs com ataques de hostilização específicos contra os comboios de combustível parecia impossível. Mas Pavel teve sorte. O comissário político do seu batalhão era um homem chamado Andrei Bistrov, um veterano que já tinha visto o suficiente da guerra para escutar até mesmo um camponês. Pavel passou 3 horas explicando o que tinha visto. Os 11 veículos. As marcas no solo de motores apagados por escassez. As trincheiras alemães sem fumaça de fogueiras porque não tinham combustível para mantê-las. Bistrov, segundo o diário pessoal dele descoberto após a guerra, levou a informação direto ao general Vatutin. Vatutin tomou a decisão em 22 horas. Em vez de fortalecer as defesas estáticas como planejavam os outros generais, autorizou ataques de cavalaria leve e infantaria especializada contra os comboios de combustível alemães. 70 destacamentos pequenos, cada um com missão específica de localizar e destruir veículos de suprimento. Não eram ataques épicos com tanques pesados. Eram emboscadas rápidas, queima de tonéis, sabotagem de pontos de abastecimento. A iniciativa funcionou exatamente como Pavel havia previsto. Em 3 dias, as tropas de Manstein ficaram sem combustível para continuar avançando. A Operação Tempestade de Inverno foi suspensa em 23 de dezembro, exatos 6 dias depois da observação de Pavel. O 6º Exército Alemão dentro de Stalingrado, sem possibilidade de resgate, capitulou em 2 de fevereiro de 1943. Pavel Mironov sobreviveu à guerra. Mas seu nome desapareceu completamente dos registros oficiais soviéticos por décadas. O comissário Bistrov, que tinha levado a informação ao alto comando, foi morto em combate em 1944 durante a libertação da Bielorrússia.
O general Vatutin morreu em 1944 também, atingido por nacionalistas ucranianos. Ninguém mais sabia quem tinha originalmente feito aquela observação crucial. Pavel voltou para a Sibéria depois da guerra, trabalhou como mecânico em uma fazenda coletiva até a aposentadoria, e morreu em 1978 sem que ninguém ao seu redor jamais soubesse do papel que tinha desempenhado em Stalingrado. Sua história só foi descoberta em 1998, 20 anos após sua morte, quando o Diário de Bistrov foi finalmente publicado pelos arquivos militares russos. Hoje, segundo historiadores militares contemporâneos, o papel de Pavel Mironov em Stalingrado é reconhecido em uma única placa modesta no Museu Memorial da Grande Guerra Patriótica em Moscou. A placa simplesmente afirma, em russo, que existem heróis cujos nomes nunca chegam aos livros, mas cujas observações simples mudam o curso da história. O legado de Pavel é maior do que qualquer condecoração que ele jamais recebeu. Sua observação noturna em 17 de dezembro de 1942 acelerou em pelo menos 6 meses o final do Sexto Exército Alemão, encurtou a Segunda Guerra Mundial em estimativas que variam de 8 meses a 1 ano e meio segundo análises modernas, e salvou aproximadamente 2 milhões de vidas em territórios que teriam sido ocupados por mais tempo. Tudo porque um camponês siberiano alfabetizado de forma irregular sabia reconhecer um motor que ficou sem combustível.